Graça e paz, queridos. Quantos aqui já viram um raio-x? Quantos já viram o raio-x? Não, vocês viram uma fotografia do raio-x. Acho que ninguém viu um raio-x até hoje. A gente entra naquela sala e até os médicos ou as pessoas que labutam com a máquina se escondem e apertam um botão, o raio passa por nosso corpo, mas ninguém vê. Quantos aqui já passaram por radioterapia? Ninguém. Mas a radioterapia também é um processo físico e tem uma influência química, mas não vemos. O mundo espiritual, ele não é visto, mas ele tem um poder. E o pastor Alexandre disse ainda há pouco que o poder da oração é não ter nenhum poder para depender totalmente do poder de Deus. Quando nós nos tornamos impotentes diante do Todo-Poderoso, nós somos ligados desta bateria que traz energia para nós. A suficiência de Cristo e a nossa deficiência é o mistério da redenção. Capítulo 118 de Salmo, versículo 27. Salmo 118, 27. Uma pergunta para a mesa. Além da revista e atualizada, vocês têm a revista corrigida também? Tem a NVI também? Tem a tradução brasileira também? Não? Tá bom. Mas tendo essas três, pelo menos nós vamos usar. Nós vamos pela revista, a RA, a revista e atualizada, que é a que nós usamos sempre. 118, verso 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. O Senhor é Deus. Quem é que é Deus? Como é que está escrito aí, Senhor? Todas as letras maiúsculas. O que significa quando na revista e atualizada está escrito Senhor com todas as letras maiúsculas? Que palavra ele está traduzindo? Javé, Jeová. Javé, Yehé, o nome hebraico de o eu sou. Então ele está dizendo aqui, o eu sou é Deus. Javé é Deus. Jeová é Deus. A Bíblia judaica completa, que nós não temos lá, diz assim, Adonai é Deus. Falamos aqui da outra vez, porque eles falam Adonai é Deus, porque eles não pronunciam o nome de Javé. Um judeu clássico não pronuncia o nome de Javé. É um nome santíssimo. Adonai é Deus, Ele nos dá a luz. Juntem-se, essa é a versão que eu estou lendo aqui, diz assim, juntem-se à peregrinação festiva com ramos por todo o caminho até os chifres do altar.
Tem alguma coisa parecida com o que está escrito aí? Aí diz: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Aqui eu li: Adonai é Deus, Ele nos dá a luz, juntem-se à peregrinação festiva com ramos por todo o caminho até os chifres do altar. Essa é a Bíblia judaica completa, que está sendo oferecida em nossa livraria também. Por favor, procure a NVI, a Nova Versão Internacional. É uma versão também interessante. Como é que ela diz aí? O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Muito parecida com a outra. Está vendo? Muito parecida. Ele diz: juntem-se ao cortejo. É interessante. Por que eu estou querendo trazer isso agora? Por favor, a corrigida. A corrigida, que é uma muito tradicional, foi muito bem feita, uma tradução pesada, muito rígida, um português extremamente clássico. Deus é o Senhor, que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas, até as pontas do altar. Nós estamos diante de um problema. Qual é a tradução que nós vamos usar? Como é que se traduz? Senhor, nós não sabemos traduzir, não sabemos explicar e não sabemos interpretar a Tua palavra. Clamamos misericórdia, para que o Teu Filho seja revelado. Nós estamos diante de algo inexplicável. Primeiro, a Bíblia. Ela foi escrita numa língua muito infantil, que é o hebraico. É uma língua primitivíssima e extremamente sentimento, emoção, realidade psíquica. É uma língua muito do coração. Difícil, muito difícil de traduzir. Toda tradução é difícil. Mesmo as línguas mais semelhantes, como português e espanhol, que são línguas neolatinas, o italiano, o francês, são línguas neolatinas. Quando se vai traduzir, se topa com peculiaridades de uma língua para outra. Agora aqui, o assunto se torna mais denso. Jeová é Deus e nos concede luz. Ata a vítima com cordas até os chifres do altar. É a tradução brasileira, uma tradução antiga, muito boa. O que eu faço então diante de tantas traduções? Eu tenho que fazer um cotejamento. Para quem é universitário no Brasil, esta palavra não faz parte do seu currículo. Hoje, os universitários precisam ser alfabetizados. Nós temos uma quantidade enorme de gente que não sabe o corriqueiro da língua portuguesa. Isto faz parte do movimento mundial de estupidificação das pessoas. Para que as pessoas não possam saber o que é que de fato se quer dizer. Nós não temos mais nem curso de lógica. Como é que vai pensar sem ser lógico? De epistemologia, então,
Vocês já ouviram falar nessa palavra? Como se vai fazer síntese de pensamento? Tem que assistir Gugu, Faustão e toda esta prole de emburrificação. E nós não podemos saber nada mais do que aquilo que nos é dito. Alguém disse, o senhor fala muito difícil. Não, é que você é muito baixo. Agora, vamos mexer assim, vamos mexer. Eu sei que minha mulher já fez o senho, puxou o senho, significa que eu tenho bronca pela frente. Mas nós vamos tocar para frente. Nós estamos diante de um texto bastante complexo, bastante difícil de traduzir. Há nuances em suas entranhas semânticas que precisam... Semântica, você sabe o que significa? Que precisamos avaliar com muita atenção e com muito cuidado. Este verso afirma, em primeiro lugar, que Javé é Deus. Agora, eu precisava ir um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Para trás no princípio criou a trindade, os céus e a terra. Mas não tem trindade ali. Ali tem Elohim. No princípio criou o El-Him, plural. El, o Todo-Poderoso, no plural. O que significa que este Deus, Criador, ele é comunitário. Ele é um Deus coletivo. Ele é um Deus social. Ele é um Deus relacional. Ele não é um Deus solitário. Mas na hora da criação do homem, aparece um outro nome dizendo, Javé Elohim fez o homem à imagem de Deus. A imagem da trindade. Javé Elohim é a primeira revelação de um dos elementos da trindade. Esse Javé é o eu sou. Então ele está dizendo que eu sou é Deus. Que eu sou faz parte da trindade. E esse eu sou, Javé, é Jesus no Novo Testamento. A revelação bíblica, ela é progressiva. É como você entrando no jardim da infância e terminar na universidade, no doutorado, num agrégé, num pós. Você vai evoluindo em conhecimento. O conhecimento de Gênesis 1 é diferente do conhecimento de Mateus. O livro de Gênesis é da origem, da criação deste mundo e da revelação de Deus escolhendo um povo. E Mateus, por exemplo, que eu peguei um dos evangelhos, é a chegada de Deus neste mundo. E ele fala de uma pessoa que é a última linguagem de Deus para nós. Esta pessoa, na verdade, é o eu sou, que é Jesus, que é o Messias. O Messias é o Verbo encarnado, mas é o carpinteiro de Nazaré. O carpinteiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus veio assumir a dimensão humana e nesta dimensão ele nos liberta do engasgo de não podermos ser como Deus. Que o Criador deste mundo tornou-se uma criatura na terra é algo impossível para a minha mente compreender. Um Deus humano, mas Javé é Deus. Javé é Deus paradoxal. Deus totalmente, homem totalmente. Como pode ser totalmente Deus e totalmente homem? 100% Deus, 100% homem. Este é o paradoxo da revelação de Deus entre nós.
é um conceito semelhante ao da homeopatia. A homeopatia, que dentro da alopatia é desacreditada, os médicos alopatas, em grande maioria, não aceitam a homeopatia. Mas este é um princípio retirado da Bíblia. Samuel Christian Frederico Hahnemann foi o criador da homeopatia. Ele era um médico alemão, tem o nome de Samuel em homenagem ao profeta Samuel, de Christian em homenagem a Jesus Cristo, Frederico em homenagem a Frederico da Áustria e Hahnemann, a família dele. E o princípio que ele tomou foi que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e que ele que não conheceu o pecado, assumiu o pecado, e por esse processo ele entendeu que aquele que se fez carne, enfermo pela carne, condenou o pecado na carne. Então, baseado no princípio bíblico, ele criou um processo chamado o semelhante cura o semelhante. Deus, para salvar o homem, teve que se tornar homem. Mas ele teve que se fracionar. O que o princípio da homeopatia chama de diluição de partículas. Você diminui, mas a energia da partícula diminuída se torna uma energia grande dentro de nós. Quanto mais o processo diluído, mais potência tem o remédio. Deus se esvaziou para nos sarar da nossa arrogância. Isto significa, Ele é a nossa energia, Ele é a nossa luz. Ele é a luz que veio a este mundo e dá vida a todo homem. O Todo-Poderoso se tornou dependente para salvar o ser humano de sua mania de independência. O que é salvação? Salvação de quê? De que eu estou sendo salvo? Eu estou sendo salvo da minha autoconfiança. Para depender da confiança do alto. O problema básico hoje, por exemplo, é o problema da psicologia que fundamenta na sua autoconfiança, na sua autoestima. E isto estufa o ego e ele se torna uma pessoa sempre descontente, irritada, crítica, murmurante. E por aí vai as doenças da nossa alma. Javé é o eu sou é Jesus. Jesus é o Deus absoluto em estatura humana, salvando o ser humano da pretensão presunçosa de ser como Deus ou de ser autossuficiente. Como o relativo pode se bastar a si próprio? É impossível. Então, este Deus que se encarna, ele vem com esta missão de nos esvaziar. Javé é a nossa luz. O que é luz? Aí você diz, luz. Aí vem várias definições físicas da luz. Mas eu agora pouco apresentei uma questão do raio X, que é uma luz invisível. E a Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Ele é uma energia, um poder criador, uma ação. Javé, Jesus encarnado, é a luz encarnada, não luz do olho, mas luz da vida. Ele é a luz que nos dá vida, ele é a luz que nos dá vida e que nos ilumina. Ele era a luz ou a energia da criação. João, Evangelho de João 1, de 1 a 5. Evangelho de João 1, de 1 a 5.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou não a compreenderam, como diz essa versão. Vamos voltar agora para o verso 1. Ele diz que no princípio era o Logos, a ação. Tradução de Logos para verbo. Verbo, numa frase, é aquele que define a ação. João, homem. João, sujeito. Homem, ficou João, homem. João é o quê? João é homem. João quer homem. Precisa de um verbo para dar ação. Sem o verbo não tem ação. Então, essa foi a escolha. No princípio, a ação. A ação estava com Deus e a ação era Deus. Aquele que age, que faz. Nada, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus, estava com Deus, relação trinitária, relação interpessoal, relacionamento. Deus é um Deus relacional, é um Deus comunitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro que se revela de toda a Trindade é o Filho, não é o Pai. É o Filho que criou o homem. Olha como diz a Bíblia. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Depois você vai estudar na Bíblia as coisas que foram feitas e as coisas que foram criadas. Tem diferença? Tem diferença. Tudo na Bíblia tem uma razão de ser. A Bíblia não é um livro caótico e nem é um livro que foi feito por mente humana. Nenhum homem teve particular elucidação na produção da Bíblia, a não ser eles terem sido usados por Deus em toda a sua dimensão. Mas foram feitas por Ele. E uma das coisas que foram feitas por Ele é o homem. Fez o Senhor Deus o homem à sua imagem e semelhança. E disse Deus, e criou Deus, e fez Deus. E fez Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não existe geração espontânea. Não existe geração produzida de caos. Há uma inteligência por trás. Verso 4. Nele estava a vida. A Zoe, não a bios simplesmente, não a psique simplesmente, mas a Zoe, a vida. E a vida era a luz, a energia dos homens. E o verso 5 vai dizer que a luz nele, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 de Gênesis 1 tem um espaço de tempo que nós não sabemos bem se foi milhões de anos ou milhares de anos. Entre 1 e 1,2,
há uma catástrofe. Porque apareceram trevas, e a Bíblia explica a Bíblia, em Deus não há trevas nenhuma. As trevas vieram com a queda luciferiana. Lúcifer caiu e trouxe trevas. Ele é trevas. Ele é caos. Ele é abismo. Então, nós temos a primeira energia da criação. Mas nós caímos também, por alguma razão. Deixamos de olhar para a árvore da vida e fomos olhar para a árvore da ciência do bem e do mal. E caímos da posição de dependência de Deus para uma posição de independência de Deus. Isto, toda criancinha já nasce com esta tendência de autossuficiência. O pecado é, eu não preciso de Deus. Eu me basto. Eu vou por minha conta. E este é o problema da salvação. Agora, versos 8 e 9 de João 1. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele está falando de João Batista. A saber... Espera aí um pouquinho. João Batista não era luz. Nenhum homem é luz. Aliás, diga-se de passagem, João Batista é o último do velho. Ele é o fim da velha dispensação. Ele é o crepúsculo daquilo que estava ficando para trás. Ele é odre velho. Ele não era a luz, mas ele apontava para a luz. A luz, ele testificava. Mas para testificar-se da luz, o verso 9 agora. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ali estava a luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Javé é a luz. A luz da criação e a luz da redenção, da salvação. Ele não é só a nossa causa na criação, mas porque nós nos estragamos, ele foi à casa do oleiro. E o vaso que estava sendo feito na casa do oleiro se estragou. Ele desmanchou e fez de novo. Então ele teve que ir para uma cruz. Javé, ou Jesus, o Cristo, a luz... é a luz que reflete a presença divina na relação do seu povo. O povo precisa de luz. Aqueles que andavam em trevas viu uma grande luz. A luz que dá significado, que dá rumo. Sem Jesus a nossa vida fica sem sentido. Vamos ler um Salmo, 89. Salmo 89, versículo 15. Bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Essa versão aqui também é muito interessante. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Os vivas de júbilo. O povo que conhece a linguagem da celebração, da alegria. O povo liberto. Ele andará, Javé, na luz da tua face. Na luz da tua presença. Por falar em vivas de júbilo, qual foi o versículo de domingo passado?
No site está errado o número do versículo, está Cristo no Salmo 118, verso 16, é 26. Depois corrija lá no site. É o verso 26. O que diz o verso 26 do Salmo 118? Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Bendito. E nós referimos que esse bendito foi cantado com hosanas nas alturas quando Jesus entrou em Jerusalém. Hosana significa salve. Salve o rei, salve aquele, viva o rei, salve a Jesus. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Por que nós estamos tristes e acabrunhados? Porque nós vivemos com um peso de nuvem. Se nós temos um rei vitorioso, eu olho para esse auditório aqui, depois de ter dado umas pancadinhas, e começo a ver rostos sorumbáticos. Agora, quando eu mexo assim, começa a florir algum riso. Mas esse riso é igual o riso do amém provocado. Amém, irmão? Amém. É o riso da provocação. Por que a gente não é alegre? Por que nós não celebramos? Porque nós temos direitos demais. Nós temos justiça própria. Ainda não fomos livres, não somos o povo que foi liberto. Se fôssemos, não nos importaríamos com a crítica e não iríamos ficar orgulhosos com os louvores. Estaríamos livres. Nem o xingamento ia nos perturbar, nem os aplausos iriam nos envaidecer. Estamos precisando entrar no cortejo. Por isso, eu quero voltar à versão da NVI, do verso 27. Verso 27, a versão da NVI. Vamos ver, não tem problema. A gente está aqui com paciência, até meia-noite tem tempo. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Eu vou usar esta versão, depois eu vou usar a outra versão e depois nós vamos tentar sintetizar como explicar isso aqui. O Senhor é Deus, Ele é a luz da criação, Ele é a luz da redenção. Criaturas, juntem-se ao cortejo festivo. Façam parte desta festa. Há uma festa aqui, programada por Deus. É uma festa de alforria. É uma festa de libertação. Você que foi escravo tanto tempo de você mesmo, do sistema do mundo, desta coação que nos prende, a porta está aberta. Entra no cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Você guarde bem isso, que nós vamos tentar ver se a gente consegue aproximar um pouquinho. Por favor, volta o texto da corrigida. Vamos tentar ver se concilia um texto com o outro. Estudar a Bíblia não é ler jornal. Você tem que ficar num texto aqui, às vezes compara aqui, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Senta, faz uma comparação, veja o que um autor pensa
o que outro autor pensa na tradução, o que ele quer dizer. E você diz, Espírito de Deus, traz luz para mim. Eu não consigo enxergar, mas eu preciso ver, porque a leitura bíblica, se não for feita com os olhos de Jesus, nós vamos ficar na letra que mata. Uma das cenas mais tristes que eu vi, essa semana foi um dos líderes religiosos apanhando uma moça que estava endemoniada ou psiquicamente condicionada a manifestar o demônio, e ele dizia, de onde você vem? Da igreja do Valdomiro. O que você estava fazendo lá? E aí ele queria a briga de poder do bolso, dos donos do poder. E aí ficava um jogando, e a moça ia dizendo, mas aquilo é tudo dramatização, produzida pelo mentiroso, da imaginação, do falso. E as pessoas se impressionam, mas a verdade da palavra de Deus precisa ser recebida por revelação. E quanta gente está sendo iludida neste país por picaretas da fé, que querem levar vantagem. Mas isso não é coisa nova não, isso é coisa antiga. Eu queria que puséssemos o texto. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Mas não tem nada a ver. Junte-se ao cortejo com ramos de palmeiras ou com ramos até as pontas do altar. Essa outra diz, atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Como é que eu vou entender isso? Um lê de um jeito, outro lê do outro. Como é que faz? Afinal de contas, a minha versão diz uma coisa, a sua diz outra. Qual é a versão certa? Primeiro eu quero fazer um parênteses aqui, que pode custar a cabeça de João Batista. Mas o reino das traduções recebeu depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, nos grandes centros de traduções bíblicas, presença dos Illuminatis para trazer confusão nos textos bíblicos. Esses que governam o poder, eles sabem como manusear a alta crítica e todos aqueles que têm um desejo de confundir a palavra de Deus. Vocês conhecem a lenda do lobo e o cordeiro, Lupus et Agnus? Conhecem? O lobo chegou em cima, o cordeiro estava embaixo, e o cordeirinho bebendo a água, o lobo disse, por que turvas a água onde eu bebo? O cordeiro diz, como posso turvar se eu estou embaixo? Então foi o teu avô que turvou a água. Mas o meu avô já morreu há muito tempo. Tem alguém querendo turvar a água que você bebe. Se você não souber ler a Bíblia e não souber pegar a Bíblia com cuidado, você pode se perder com a Bíblia na mão. Se a Bíblia não estiver apontando para a sua Bíblia e a minha, para uma pessoa só, única, em toda a sua essência, chamado Javé Elohim, Jesus Cristo, você vai se perder no meio da confusão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E nós precisamos ter muita convicção nesse ponto. Não é hoje não, porque não tenho tempo, mas eu vou deixar aqui alguns parâmetros, algumas coisas. Alguém disse, pastor Glênio, cadê fulano que frequentava a nossa igreja? Não, ele está numa outra comunidade. Por que ele foi embora daqui? Não sei, ele é livre. E fulano está no outro lugar. E por que ele não está mais conosco? Não sei.
E essas perguntas começaram a vir, e eu resolvi, quando encontrava aquele fulano, aquela fulana que foi perguntado, onde é que você está? Estou lá. Por que você está lá? Como é que você está lá? Eu gosto muito lá da minha ex-igreja, mas vocês pregam só a mesma coisa. Vocês pregam leite. Vocês pregam só a mesma coisa. Aí eu fui perguntar a Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Aí ele disse: a mim. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E você fala de mim, eu sou a mesma coisa. Eu não mudo. Quem anda atrás de coisa nova, por favor, entenda, é gente que está ainda sem ter conhecido o amor furioso daquele que o ama totalmente. Então está procurando alguma coisa que lhe satisfaça o intelecto. Olha, dou uma dica para você ler um livro, Mente em Chama, de Blaise Pascal. Se você não souber entender o que Blaise Pascal, que ele era filósofo, disse, eu peço um professor de filosofia para dar uma aula para você, para dar uma leitura. Mas o livro é bom demais. Blaise Pascal foi um cristão, é o pai do computador. Era um matemático, um físico, que morreu muito novo. Mas ele disse, se Cristo não for tudo para você, você está perdido no seu intelecto. Eu recebi um e-mail essa semana, eu chego a nadei de rir, agora estou aprendendo a rir sozinho. Mas eu ri, porque dos 100 maiores cientistas de 1800 para cá, 80 deles eram cristãos. Os maiores cientistas. O resto era judeu. Não tinha quase nenhum, não tem quase nenhum ateu à toa mesmo, só Spencer, que também não é considerado um cientista, mas um falador. Mas eu fiquei rindo. Eu digo, oh, meu pai. Tinha uns que eram piedosos. Eu estou com o e-mail aqui, não vou mexer porque é longo demais. Mas é bonito ver. E hoje muitos jovens estudam evolução das espécies. Não evolução da espécie, uma outra coisa. Não macroevolução, microevolução é verdade. Verdade que existe. Mas acham isto que é uma verdade. E o Francis Collins, o pai do projeto Genoma, está dizendo, é impossível haver esta ordem no DNA sem uma mente inteligente por trás. Isso para mexer com os jovens, pode enfrentar o seu professorzinho na universidade. Pode enfrentar. Manda ele provar os elos perdidos. Manda ele fazer a ligação dos elos perdidos. Se ele fizer, está tudo bem. Deus é Deus e ninguém vai derrubar ele do trono não, meu irmão. E agora, eu quero dizer o seguinte, atai a vítima, ataia o sacrifício da festa com corda até as pontas do altar. A outra versão vai dizer assim, atai a vítima. Agora começa a ficar, a coisa fica interessante. Deus é o Senhor, Javé é o Senhor, Ele revela a sua luz, Ele manifesta a sua luz. Eu vou fazer parte da procissão, mas que procissão é esta? É a procissão em que a vítima está atada. Domingo passado alguém disse assim, eu não entendi nada daqueles dias que o pastor começou pegando lá atrás, lá no tempo de Atarxerxes e indo até a morte da cruz. Mas é assim mesmo, a gente não entende, tem que repetir, tem que contar outra vez, até entrar. Um dia entra, eu também não entendia. Eu li o livro do Dr. Christian Shane
umas 5 vezes para poder entender um pouquinho. Ora, Deus, Ele não cabe na minha cabeça, mas Ele deixou algumas trilhas para a gente poder compreender. Quem quiser, tem caminho para chegar lá. Essa tradução aqui, do texto, é realmente difícil, mas há muitas possibilidades de versões. Eu vou, com a ajuda de alguns estudiosos, de alguns teólogos, tentar me aproximar do significado que me parece mais próximo da revelação bíblica em seu todo. Por favor, um pouquinho de espera. Eu já olhei no meu relógio, mas tenho que terminar um pouquinho. Oséias capítulo 11, versículo 4. Oséias 11, 4. Por favor, vamos ver o que ele diz aí. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Essa é uma outra versão, é a NVI. Agora eu queria que pusesse a minha velha. Aí você diz assim, mas está cansativo. Não, Bíblia se lê comparando. Vamos ver a atualizada. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Ele está falando de Efraim, ele está falando do povo dele, ele está falando da libertação, ele está falando de uma realidade espiritual. Aí ele disse assim, Javé dizendo, eu os atraí nas cordas da humanidade, na encarnação. Eu os atraí quando eu me tornei homem, quando eu, Deus Todo-Poderoso, entrei numa partícula de diminuição e cheguei na dimensão do humano. Eu os atraí com cordas humanas e com laços de amor. Por favor. A única coisa que pode me libertar neste mundo é o amor, não é o medo, não é a vergonha, não é o peso, não é a lei, é o amor. Porque com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Isso é evangelho de libertação. Eu não quero cabresto na minha cabeça. Eu não quero viver dentro de um sistema em que eu sou coagido a ficar ali porque tenho medo. Ou tenho que ficar preocupado porque quando eu piso na bola, o cacete come. Eu tenho que pagar a conta, não posso tomar ceia. Isso aí é coisa do capeta. Eu sou filho de Javé. Ou melhor, sou filho de Adonai, que se tornou meu papai por meio de Javé. Para me libertar de tirania. Agora eu sou livre para fazer libertinagem, vai para o inferno, com sua turma. Na casa de Deus não tem libertinos, tem livres. Mas não venha me botar cordas, porque Ele tirou os laços de amor e fui para eles como quem alivia o cabresto, o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para eles para dar de comer. Foi bem aqui depois de um culto, que nós estávamos tratando desse texto, um irmão que viveu 30 anos dentro de um sistema escravizador, subiu aqui em cima, ele e a filha, ele agarrou-se comigo e disse assim, hoje estou saindo daqui alforriado, porque Cristo me libertou. Amém. Eu digo, muito bem, se é por ele, eu fico contente porque ele usa mula e usa qualquer um de nós. Libertação é dele, é ele que faz isto, que alivia o jogo de sobre as suas... Agora ele diz, atai-os a vítima. Voltando lá para atrair-os, vamos lá para o Salmo. Vamos para o Salmo 27. Daqui até meia-noite eu acabo, viu? Eu me emociono muito com os textos bíblicos. Atai
adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Esta versão eu encontrei aqui, depois de uma pesquisa feita por Gill e por Matthew Henry. Atai o cortejo à vítima da festa. Atai o cortejo à vítima da festa, levando-o com ramos até a ponta do altar. Atai o cortejo. Quem é o cortejo? Aqueles que ele veio buscar. Atai-o à vítima. Quem é a vítima? O cordeiro da festa. Não há festa sem cordeiro, mas eu preciso ser atado a vestes. Caça aí na internet, vocês que são lá em cima, caça aí o poema de Gregório de Matos Guerra. Não tem jeito? Não tem jeito de achar? Um dia nós vamos ter. Gregório de Matos Guerra, quando aquele que é chamado de boca do inferno, mas que ele disse coisas dentro do contexto brasileiro, ele fala sobre Jesus Cristo crucificado. Ele disse que era para ficar atado, preso e firme naqueles cravos. Eu sei que vocês não estão achando, mas Gilberto vai achar e ele vai trazer aqui e vai me dar para eu ler, porque eu não me lembro mais. Depois de tantos anos, acabei esquecendo. Muito bem. Atai o cortejo à vítima da festa, levando-o com ramos até as pontas do altar. Vejamos a referência dos chifres do altar, hein? Os ramos. Eles não estavam com ramos cantando hosanas das alturas e levando o cordeiro para ir para o altar? O cortejo não estava indo? Mas naquele cortejo tinha um que não tinha nascido ainda. Era eu. Mas eu fazia parte daquele cortejo, porque ele veio buscar, eu também. E aí tem um cortejo que vai até as pontas do altar. Mas vamos dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 30, versículo 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Engraçado, senhor Arão. O que o senhor tem que fazer? Você vai fazer expiação sobre os chifres do altar. Tanto o altar do sacrifício do lado de fora, no pátio, como o altar do lado de dentro, no santo, o altar de ouro, tinha uns chifres, tinha umas pontas. Chifre significa poder. E ele tinha que levar sangue do cordeiro do Yom Kippur, do dia da expiação, e colocar sobre a ponta dele. Ele fazia um sacrifício 7 vezes sobre o povo, e depois aspergia o sangue, e depois ia e molhava a ponta do altar, dizendo, está purificado. Isso todo ano, mais um cordeiro. Mas veio o Cordeiro de Deus, e num único sacrifício fez para si uma eterna redenção. Não tem repetição mais. Não precisa mais, porque o sacrifício dele agora precisa o quê? Precisa conhecimento e revelação. Eu não posso saber o que eu não conheço. Ir por todo mundo e pregar
O Evangelho, qual é o Evangelho? É a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou, e que nos fez amarrados no sacrifício. Nos atou no cordeiro do sacrifício, na vítima. Não há festa genuína, meu irmão, sem perdão. Ninguém que não tenha sido perdoado pode ser feliz. Ponto. Erich Fromm, psicólogo. Sem perdão, o homem é amargurado. Ponto. As pessoas que não são perdoadas nunca celebram. São sempre críticas e murmuradoras. Ponto. Pegou alguém? Pegou? É falta de conhecimento. Pelo conhecimento nós ganhamos o ponto para olhar no espelho e receber a revelação do Espírito Santo. Para sermos libertos. Libertos de quê? Eu não tenho conta mais para pagar. A menininha de 8 anos, em Keswick, no avivamento de Keswick, na Inglaterra, veio dar um testemunho na frente dos irmãos. E disse o seguinte: quando o adversário vem e me acusa, e bate na minha porta, eu me levanto e vou atender a porta. Quando eu chego e abro a porta e vejo que ele está, o adversário, me acusando, eu digo para ele: meu irmão mais velho já pagou a conta, vai cobrar dele. 8 anos. A menininha. Meu irmão mais velho já pagou a conta, vai cobrar dele. Fecho a porta e vou brincar. O pessoal velho lá de Keswick ficou olhando para a menininha de 8 anos que deu uma aula de teologia de 2000 anos de história. O meu irmão mais velho já pagou a conta. Você, quando lhe acusam, você fica como? Com um palmo de língua. Eu fico nervoso, fico irritado. Lá na ponta do altar tem um sangue. Eu tenho que ir no cortejo até a ponta do altar como a vítima. Não há festa genuína sem perdão, envolvendo essa gente mal-humorada. Oh, meu Pai, será que um dia nós vamos ter uma igreja aqui em Londrina que vai ser considerada como a igreja dos celebrantes? Daqueles que não fazem conta das acusações, nem têm medo, porque eles já fazem parte do banquete do júbilo, como uma plateia de iluminados. Quando eu me sento na roda do escarnecedor para criticar, meu Pai, que lugar é esse? O Senhor já me tirou daqui? Bem-aventurado é o varão que não anda, que não se detém, que não se assenta. Aonde? Nesse. Por quê? Porque foi alforriado. Tem uma festa. Adão precisa fazer parte desse cortejo da vítima. Se Adão não fizer parte do cortejo da vítima, ele não vai ser liberto. Adão precisa morrer, o velho homem precisa morrer. Tem que morrer. Olha, eu vou voltar aqui. Atai o cortejo à vítima da festa. Deixa eu fazer. Quem é a vítima da festa? Atai o cortejo a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levando-o com ramos, com louvores, com gratidão
até as pontas do altar, dando gratidão. Eu sou um liberto, eu sou um liberto. Ele me amarrou naquele sacrifício. Eu morri, não mais eu. Eu morri, não mais eu. Dá para dançar assim? Quem sabe dentro do quarto sozinho, na rua pode dizer que está doido, mas não tem problema. Conclusão. Juntem-se à peregrinação festiva com ramos por todo o caminho até os chifres do altar. Juntem-se, juntem-se, juntem-se. Me dá aqui, me dá aqui. Hoje acharam aqui. Muito bem. Sumiu ou ainda está aí? Gregório de Matos, Guerra. Nós já está. A voz correndo. Ei, pagou. Vem cá. Segura o texto aí. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e por não castigar-me estais cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Puxa vida. Até a ponta do altar, preso no cordeiro, até o sacrifício do cordeiro, ele nos carregou ali, um peso. Quero levar você. Dizem que essa teologia é nova. Gregório de Matos Guerra viveu no século XVII. É nova. Viu? É nova a cada dia, diz a Nésia aqui. Gente, a única alternativa para você e eu participarmos da festa, do festival da celebração eterna, é recebermos a nossa morte compartilhada com o Cordeiro e entrarmos pela porta da ressurreição com os vivos de júbilo. A única forma é que ele pegou você e eu para botar naquele. O que você tinha para oferecer a ele? Você e eu não temos nada a não ser pecados. O festival dos redimidos é o encontro dos que foram realmente descomplicados pela obra do Cordeiro. Nós somos muito complicados. Muito complicados. Eu sou complicado, tu és complicado, ele é complicado, nós somos complicados, vós sois complicados, eles são complicados e ninguém escapa. Mas ele veio para descomplicar. Ele veio para libertar você do medo, da vergonha, da culpa, do peso. Dá para libertar? Dá para ter mais uma outra palavra aí para ajudar? Não? Hein? Condenação. Os redimidos hoje vivem com júbilos em meio às tribulações deste mundo. Vivem com júbilo em meio às tribulações deste mundo. Pois eles se veem amados, aceitos, incondicionalmente pelo amor do seu Pai, revelado no seu Filho crucificado. Vivem libertos. Dá para ver isso? Quando você estiver murmurando, diga assim, olha, eu tenho que ir até a ponta do altar. Eu já fui lá.
Eu tenho que só considerar. É uma palavra bíblica chamada homologai. Homologuel, homologar. Sabe o que significa essa palavra? Confissão, confessar. Confessar. O que é confessar? Eu tenho um sumo sacerdote que fez uma tremenda salvação. Eu tenho um Cordeiro de Deus, que ao mesmo tempo é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote e é o Cordeiro de Deus. E ele é o propiciatório. Ele é a propiciação e ele é o propiciatório e ele é a vítima. E eu fui amarrado a esse altar nele. E agora eu chego diante dele e digo o seguinte: aqui estou eu, um sórdido, um verme, um egoísta, mas eu recebo a suficiência do teu sacrifício em meu favor. Não porque eu quisesse, porque eu não te queria. O que eu queria era viver por conta própria, mas tu me quiseste tanto que acabaste me fazendo querer um pouquinho. E com esse pouquinho que eu tenho para te querer, eu te quero que me des a consciência de que eu não existo mais em meu desejo de querer ser, porque eu sou tudo aquilo que tu és em mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Recebo os benefícios do teu sacrifício. Estou cravado naquela cruz. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.